Estamos há mais de 120 dias sem chuvas em Cuiabá, resultando na baixa umidade do ar. E para intensificar, ainda tem a questão da fumaça, que é extremamente prejudicial à saúde, principalmente para quem tem rinite e asma. A fumaça, a gente sabe, principalmente essa queima, né, de material orgânico, que é o capim, as folhas, né? Esse material, esse tipo de fumaça, ele é muito tóxico, né? Porque principalmente a produção de monóxido de carbono, o monóxido de carbono é o principal dessas pessoas que são intoxicadas por esses, que tentam apagar fogo, o bombeiro que fica muito dentro dessas queimadas. O principal problema que eles têm é a intoxicação por monóxido de carbono, que é aquilo que às vezes acontece da pessoa que está presa no carro e deixa ligado e que inala, que é altamente letal. Então, a gente já tem, por exemplo, numa fase mais aguda, o malefício que essa queimada faz é essa fumaça tóxica que é produzida. Além disso, tem outros aspectos importantes, principalmente para aqueles dois grupos de pessoas. O grupo de pessoa que tem tendência alérgica, que é muito prejudicada, e, independente de alergia ou não, a lesão direta que a fumaça produz nas vias respiratórias. Então, em relação aos alérgicos, a gente tem que muitas dessas partículas, a pessoa tem alergia. Então, a partir daí, já entra em contato com aquela partícula, ele deflagra a crise de rinite, né, que é aquela coceira no nariz, crise de espirro, né, todo mundo que tem rinite sabe exatamente do que a gente está falando. E também os asmáticos. Por quê? O contato com a fumaça, você tem a irritação da via respiratória, ou mesmo a exposição a antígenos, a alérgenos que estejam no ambiente, e a pessoa que entra em crise de chiado, às vezes nem percebe que está com o peito chiando, mas sente uma respiração mais curta, mais limitada. Arlan disse que os olhos emitem os sinais do que está ocorrendo dentro do organismo. A gente sente, por exemplo, os olhos, que é um principal marcador, você vê um maior grau de lacrimejamento, de irritação nos olhos. Então, o olho, para a gente, é um marcador do que está acontecendo dentro da via respiratória, do nosso organismo. Então, tudo isso que agride, que a gente sente que está visivelmente nos olhos, é o que se passa dentro das vias respiratórias. Então, tanto os alérgicos sofrem muito mais, como a população em geral, com as inúmeras infecções que são facilitadas por essa mucosa comprometida. As crianças e idosos acabam sendo as maiores vítimas das condições climáticas, e Arlan deu algumas dicas para evitar os maiores impactos na saúde. Uma coisa importante assim, no ambiente doméstico, assim, são duas situações. O primeiro é que você deva manter a casa fechada, para reduzir, principalmente nos picos, né, de que você tem maior elevação das partículas, e com a umidade muito baixa, essas partículas têm facilidade de ficarem em suspensão. Então, uma condição que ajuda bastante, primeiro é manter os ambientes fechados, principalmente durante o dia que você tem essa concentração. A outra é você manter a umidade. Por quê? As partículas de água, elas se ligam àquelas partículas menores e se depositam. Então, é uma forma de você reduzir também a quantidade de partículas tóxicas que tem no seu ambiente do dia a dia. Então, você fazer essas atividades dentro de casa, ou quem faz atividade física dentro das academias, e evitar as horas de pico, de maior poluição, que está toda suspensa no ar, são coisas importantes para reduzir essa agressividade que a umidade relativa baixa e mais a fumaça produzem no organismo. E as crianças, em especial, porque as crianças não têm autonomia para pedir água quando tem sede, os pequenininhos. Então, nós estamos muito ligados que deve ser oferecido água e líquidos em geral em abundância, respeitando, logicamente, né, a capacidade do estômago de cada bebê.